Checkup no rádio. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Muito obrigado, Marcos. Um bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. O nosso tema de hoje é pólipos nasais. Para começar, o que é um pólipo nasal? Pólipo nasal ou polipose nasosinusal, que seria o nome mais correto, mais adequado, é uma doença que se caracteriza por o crescimento de uma estrutura dentro da fossa nasal, dentro do nariz e dentro, às vezes, dos seios paranasais ou seios da face, como são mais conhecidos, onde não deveria existir essa estrutura. Era para não existir, ela passa a existir. É como se assemelha ao crescimento de um tumor nasosinusal, ou dentro do nariz, dentro dos seios da face, de característica totalmente benigna, não é maligno e nem tem risco de malignizar, mas que traz transtornos à saúde nasal e sinusal do paciente. Traz transtornos por quê? Porque ele causa, em primeiro lugar, desconforto, ele causa obstrução nasal em primeiro lugar. Ele vai crescer, vai ocupar a área respiratória, onde tinha espaço para a pessoa respirar, ele vai ocupar e isso vai dificultar bastante a respiração, a ponto de em algum momento chegar a obstruir completamente. A pessoa simplesmente não vai conseguir respirar pelo nariz porque ele tem característica de crescimento. Ele começa pequeno, vai crescendo, e esse crescimento pode ocupar totalmente o espaço respiratório, totalmente a fossa nasal e também totalmente os seios da face. Em cada lado do nariz, cada narina, se comunica com os seios da face do seu respectivo lado. Então, a gente tem os maxilares, tem os etimoidais, os frontais e os fenoidais. São 4 seios da face de cada lado. E esse pólipo, ele pode ocupar parcialmente ou totalmente um desses seios, 2, 3 ou os 4. E isso pode ser de um lado só ou pode ser dos dois lados. Então, quanto maior esse crescimento, quanto maior a região ocupada, maior o problema trazido para a saúde do paciente. Então, a pessoa que tem pólipo nasal, além de obstrução, pode ter perda de olfato, pode ter infecções de repetição, a famosa sinusite, e a saúde como um todo do nariz e dos seios da face fica muito comprometida. Então, nesses casos, a conduta é sempre cirúrgica. Não há como resolver pólipo ou polipose nasosinusal com medicamento. Às vezes a gente até consegue amenizar os sintomas do paciente enquanto não consegue realizar a cirurgia, mas para a solução definitiva do problema, não há outro meio que não seja a cirurgia. Então é um caso sempre cirúrgico. Só a cirurgia resolve? Só a cirurgia resolve. Não tem tratamento que ameniza? Nada, ameniza, como eu disse, os sintomas, né? Às vezes o pólipo ele tem uma característica de quando está em atividade inflamatória, quando ele está inflamado, digamos assim, ele aumenta mais ainda de volume, ele incha mais ainda. E às vezes a gente consegue diminuir um pouquinho o volume dele, não vai desaparecer, não vai regredir totalmente, mas às vezes a gente consegue diminuir um pouco o volume dele quando trata esse quadro inflamatório. E isso pode trazer um certo alívio para o paciente, mas um alívio momentâneo, que a gente sabe que a qualquer momento pode voltar a se agravar, pode voltar a piorar todos os sintomas, e não vai regredir totalmente de forma nenhuma só com medicamento. Tem que ser realmente um procedimento cirúrgico. Hoje a gente consegue fazer essa cirurgia toda via endonasal, quer dizer, através de como fosse uma microcâmara, como fosse uma endoscopia do nariz para os seios da face. A gente consegue fazer todo o procedimento através dessa tecnologia, não precisa mais ter corte externo na maioria das vezes, nada disso não. É tudo por dentro do nariz, através desse sistema de microcâmara, e é uma cirurgia relativamente simples. A recuperação é tranquila também para o paciente, só que é uma cirurgia simples e delicada ao mesmo tempo, porque alguns seios da face guardam intimidade anatômica com estruturas muito importantes. Por exemplo, o seio etimoide, a vizinhança mais importante dele, em primeiro lugar, o cérebro. O teto do etimoide é a base do cérebro, que é como se você estivesse num andar. Aqui embaixo, digamos que é o nariz, e em cima é a caixa craniana, é onde está o cérebro. Então, separando a estrutura nasal, quer dizer, o seio da face do cérebro, tem uma laminazinha óssea fina, que a gente tem que, na hora da cirurgia, atentar para não romper essa lâmina óssea. Então, do mesmo modo, os olhos, a lâmina que separa o olho do seio da face é também muito fininha, mais fina ainda, é como uma unha.
E da mesma forma, a gente tem que ter muito cuidado na hora do procedimento ser realizado e não adentrar a órbita, não, inadvertidamente não remover essa lâmina óssea e, ao invés de estar operando dentro do seio da face, começar a operar dentro do olho, e isso traria um problema muitas vezes grave para o paciente. Então, antigamente, essa cirurgia, ela era mais, digamos assim, trazia um pouco mais de sofrimento para o paciente? Muito mais. A cirurgia era muito mais agressiva porque se abria através da via externa, tá certo? O nariz e os seios da face, eles eram acessados não por via endonasal, mas sim pela via externa. Então, às vezes precisava cortar, por exemplo, acima da sobrancelha, nessa região da sobrancelha, para acessar o seio frontal, ou para adentrar o seio etimoidal, ou para o maxilar, por exemplo, a gente adentrava pela boca. Ainda é necessário, em alguns procedimentos digamos, amplos, que se faça esse acesso combinado, a parte endonasal com um acesso desse de caldo que seria pela boca. Mas é raro. Geralmente a gente faz todo o procedimento, quase 100% dos casos, faz todo o procedimento via endonasal hoje em dia. O que é que o pólipo nasal ele pode causar se você não for corrigido, por exemplo? Cada vez ele vai crescer mais. A tendência do pólipo é de crescimento constante. Ele não tem tendência de regredir. Em alguns casos pode estacionar, mas a grande maioria deles tem um crescimento constante. Esse crescimento pode ter ritmo mais lento ou mais rápido. Algumas pessoas têm um crescimento muito rápido e logo esse pólipo passa a ocupar toda a área respiratória. Então, o principal desconforto para o paciente vai ser realmente a impossibilidade de respirar pelo nariz. E aí, além disso, as infecções de repetição. Então, tem gente que vive com sinusite porque tem pólipo. E a sinusite em si, ela é um risco não só para o nariz e os seios da face, mas também para as estruturas vizinhas. Como eu disse, vizinho ao nariz e aos seios da face, temos o olho e temos o cérebro, que são separados dessas estruturas por uma lâmina óssea muito fina. E por contiguidade, uma infecção pode atravessar essa barreira, pode atravessar essa lâmina óssea e atingir tanto o olho, como pode atingir também o cérebro. Então, a famosa meningite pode decorrer de uma infecção não tratada, principalmente as infecções crônicas. Quanto mais tempo a pessoa passa com a infecção, maior o risco de desenvolver esse tipo de complicações. Então, a pessoa que tem uma polipose não tratada tem um risco muito mais alto de ter infecções crônicas e, consequentemente, ter uma complicação dessa. Então isso quer dizer que em alguns casos, por exemplo, eu posso até corrigir a minha sinusite, mas se eu não corrigir o pólipo, vai voltar a ter sinusite? Veja bem, sinusite ela decorre de várias causas possíveis. Uma delas é a polipose nasal. Então, quem tem polipose nasal tem uma tendência maior de ter infecções de repetição ou infecções crônicas, aquela infecção que não fica boa. Você trata, usa antibiótico e ela não vai embora, ela não se consegue debelar essa infecção. Aí, nesses casos, através da cirurgia, quando a gente remove os pólipos, que limpa toda a área, e aí sim, depois é possível tratar essa infecção e debelar completamente. Há outras infecções de forma de repetição ou mesmo infecções crônicas, as sinusite crônicas, que não decorrem do pólipo. E também, nesses casos, pode ser necessário fazer a cirurgia para limpar todo o seio da face, tirar tudo aquilo que está causando a infecção crônica, que a mucosa adoece muitas vezes e ela fica hiperplásica e vira uma colônia de bactéria que não se consegue debelar só com antibiótico. E nesses casos, às vezes a gente tem que acessar esse seio da face, limpar toda aquela mucosa, para só então conseguir êxito em tratar uma infecção crônica. Mas o pólipo não é a única causa, mas não é o contrário. A sinusite não é que está causando o pólipo, o pólipo é que muitas vezes causa a infecção crônica. O ouvinte pergunta aqui se o pólipo nasal ele pode ser exterminado uma vez por todas ou ele pode voltar depois? As duas coisas. Há muitos casos em que a gente faz uma cirurgia e resolve e nunca mais volta, mas o pólipo ele é geneticamente determinado a tendência de desenvolver pólipos. Principalmente aquelas pessoas muito alérgicas, a quem tem muita rinite alérgica, tem uma tendência maior de desenvolver polipose nasal. Então, essa questão genética ninguém consegue modificar. A pessoa que tem tendência a desenvolver pólipo continua tendo tendência a vida toda. Eu digo aos meus pacientes que quem faz cirurgia de pólipo nasal é quase como um casamento. Um não pode largar o outro. O médico não pode abandonar o paciente e vice-versa, o paciente não pode mais abandonar seu médico. Tem que ter revisões de tempos em tempos para ver como é que está essa situação, exatamente para prevenir e diminuir o risco de recidiva. Realmente a polipose nasal é uma doença bastante recidivante, quer dizer, ela tem uma tendência a voltar relativamente alta. E se for bem feito esse segmento, diminui bastante esse risco. Se a pessoa se dedicar direitinho a fazer o acompanhamento corretamente, a seguir as orientações que o seu médico vai lhe dar,
o risco de recidiva diminui bastante. Anula? Não, infelizmente não anula, mas diminui bastante. Então, sempre ter ciência disso. Quem vai operar um pólipo nasal sabe que pode voltar, mas que esse risco diminui bastante se for feito um acompanhamento rigoroso e corretamente com o médico que o operou de preferência. No nosso WhatsApp, 992053030, ouvinte pergunta: doutor Enio, nesse tempo frio, sofro bastante com sinusite, e aí? É bastante comum essa queixa. Quem tem a rinocinusite alérgica ou rinite alérgica, é muito comum que ocorra uma sazonalidade, quer dizer, em alguns períodos do ano a pessoa nota piora. A grande maioria das pessoas aqui para o nosso sertão piora nessa época de chuva, de maior umidade. Há pessoas que é o contrário, na época mais úmida, mais chuvosa, mais fria, fica melhor, e na época mais seca fica pior. De qualquer forma, pode acontecer as duas coisas, e sempre é possível que se trate esse paciente para não passar o inverno todo rezando para parar de chover. Pelo amor de Deus, não vá fazer isso, quem tá com esse sintoma aí. É melhor tratar, tem como tratar e tem como minimizar os sintomas que a rinocinusite causa. Aproveitando aqui a pergunta aqui da nossa ouvinte, a Ingrid, né, um abraço para ela, obrigado pela pergunta. A gente está vivendo aí um período muito frio, né? Alguns cuidados, por exemplo, eu particularmente amanheço quase todos os dias com a garganta um pouco aí, e depois ela vai abrindo, né? Então, alguns cuidados especiais, né, além do que a gente já tem no dia a dia com relação a essa questão desse frio? O que acontece muitas vezes é que, com essa época mais chuvosa, realmente tanto aumenta o quadro de alergia, muita gente, como eu disse, termina tendo um aumento da sua alergia, como aumenta também o número de infecções respiratórias transmitidas, as famosas gripes, resfriados, é bastante comum que aumente nessa época. Infelizmente, a gente não tem muito como se prevenir totalmente, porque no clima ninguém pode mandar. Só a própria mãe natureza, só o próprio Deus é quem pode controlar isso aí, a gente não. Mas a gente pode fazer algumas coisas para tentar minimizar. Eu sempre oriento aqui lavar o nariz com soro fisiológico. Essa lavagem tende a diminuir bastante o quadro alérgico, tende até a diminuir a possibilidade de infecções virais de repetição. Às vezes a pessoa tem contato com o vírus antes dele ser absorvido pela mucosa e causar um processo infeccioso como uma gripe. Se você lavar na hora certa, pode até ter a sorte de remover aquele vírus e não adquirir a doença. Isso é possível. Então, a lavagem nasal é uma das formas mais eficientes de tentar prevenir a piora tanto do quadro alérgico, principalmente do quadro alérgico, na verdade, como arriscar diminuir alguma infecção viral. Mas o principal seria o quadro alérgico. Então, a lavagem nasal com soro é um dos grandes aliados. Evitar se expor demais aos outros agentes, poeira, fumaça, produto químico, tomar bebidas muito geladas, também pode ajudar. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, Geraldinho, só trazer aqui rapidinho a pergunta aqui da nossa ouvinte, mas antes de você ouvir aqui o áudio, tem outra pergunta aqui. Pólipos nasais, acontece também em crianças ou não? Também acontece em crianças, é menos comum, é menos frequente. Na criança, no adolescente principalmente, existe um tipo de pólipo que é mais comum, que é o pólipo de Killian. É um pólipo que atinge basicamente um dos seios da face só, que é o seio maxilar mais comumente, e o nariz. E geralmente é unilateral, de um lado só. Esse é o tipo de pólipo mais comum em crianças e adolescentes. Mas pode acontecer a polipose nasal mesmo. Não é tão comum, mas pode acontecer, pode ocorrer. Tem perguntas no nosso WhatsApp? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aí para o médico. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta para o médico. Que desde ontem que eu achava que eu estava com começo de gripe. Só que eu não tenho gripe, eu tenho muitas crises de sinusite, sabe? É tanto que a minha voz fica até assim, achando parecida que eu tô com gripe. É uma tosse velha, seca. Aí hoje eu chego amanheci com... Eu fico tossindo tanto que me dá aquela vontade de vomitar, sabe? No meu nariz não escorre nada, é aquela coisa horrível mesmo. E doutor Enio? Bom, pelo que ela descreveu aí, realmente pode ser gripe, não dá para diferenciar só por esses sintomas, ou pode ser um quadro alérgico, uma rinocinusite alérgica. Para quem está ouvindo, para a própria pessoa que fez a pergunta, uma orientação que pode ajudar a diferenciar. Geralmente a gripe, os quadros infecciosos, seja gripe, resfriado, qualquer um que seja dessas viroses respiratórias, ela causa sintomas prodrômicos. Que sintomas são esses? Febre, dor no corpo, indisposição, artralgia, que é a dor nas juntas, mialgia, que é a dor do músculo. Então, é comum que os quadros
infecciosos, sejam eles quais forem, causem esse tipo de sintoma. Já o quadro alérgico é bastante incomum, não causa esse tipo de sintoma. Se a pessoa só tem sintoma realmente no nariz, a tosse, e não tem nenhum desses sintomas que eu citei, é mais comum que seja um quadro alérgico. Seja como for, tanto o quadro infeccioso, gripe, resfriado ou essas viroses respiratórias, como o quadro alérgico, tem tratamento e pode minimizar esse sintoma que incomoda a paciente. Outra pergunta, o ouvinte quer saber quanto tempo demora a cirurgia do pólipo nasal? Aí depende muito de quais sejam as dimensões do pólipo. Como eu disse, nariz, um lado e o outro. E 4 seios da face em cada lado. Ele pode atingir somente uma fossa nasal, ou a fossa nasal e um dos seios da face, ou 2, ou 3, ou 4, ou 8. Então, quanto maior a dimensão, quanto mais seios da face comprometidos, mais tempo leva. Uma cirurgia dessa pode levar até 4 horas, 5 horas, dependendo de cada caso. E quando é menor, uma cirurgia fica bem mais rápida. Então, eu sempre digo aos meus pacientes, esqueçam tempo em cirurgia. O que importa é se dá certo. O que importa é que vai terminar tudo bem. Tempo em cirurgia, ele se torna irrelevante para quem está operando. Para nós médicos, quando a gente está operando, esquece do tempo. E se eu disser que uma cirurgia para um paciente meu vai demorar 1 hora, quem está sendo operado não vai perceber isso, mas quem está acompanhando a cirurgia, a mãe, o pai, o irmão, o esposo, seja lá quem for que está acompanhando a cirurgia, lá fora, se eu disser 1 hora e demorar 1 hora e 10, na cabeça do acompanhante, esses 10 minutos já indicam uma complicação grave. A pessoa já vai ficar ansioso lá fora achando que a cirurgia deu algo errado. Então, para quem acompanha uma cirurgia, esqueçam o tempo, não fique preocupado com o tempo. A preocupação é só como o paciente vai voltar, se vai voltar tudo bem. Tempo em cirurgia é muito difícil alguém dar uma previsão de tempo e ela ser realmente bem obedecida essa previsão. Raramente é justinho o tempo que a gente prevê ele ocorrer realmente nesse prazo. Sinto dores de cabeça descendo da testa, né? O que é que pode ser essa dor de cabeça descendo da testa? Bastante comum essa dor de cabeça ser relacionada com o processo inflamatório dos seios da face, do nariz e dos seios da face. Mas não é a única causa possível, né? Tem muitas causas de dor de cabeça possíveis. Se a pessoa tem, além da dor de cabeça, sintomas nasais associados, principalmente a obstrução nasal, espirro, coceira no nariz, coriza, aí reforça mais ainda a possibilidade de esse sintoma ser originado no nariz ou nos seios da face. Então, diria que é uma possibilidade, mas não é a única. Tem que ser investigado para tentar fazer um diagnóstico mais adequado. O ouvinte quer saber se só o pólipo nasal é quem causa obstrução no nariz. Não. O pólipo é só uma das causas possíveis de obstrução nasal. A rinite, a rinocinusite alérgica, as sinusites infecciosas, a hipertrofia do corneto, o desvio de septo, outras lesões nasais, às vezes até malignas, podem causar obstrução nasal. Então, tem muita causa possível para a obstrução nasal, não só o pólipo, não. O pólipo é só uma delas. Incomoda bastante, né? Incomoda. Basta cada um que tiver em casa tapar o nariz aí e passar 5 minutinhos com o nariz tapado para ver como é ruim respirar só pela boca. Dr. Eno Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade. 8 horas 10 minutos, confirmando 8h10. Já nós vamos conversar aqui com o João Marcelo, hipnoterapeuta, aqui no nosso